Boa noite a todos. Boa noite a todos. Graça e paz. Estamos em mais um culto abençoado da nossa campanha que encerra hoje, trabalhando uma colheita abundante. E eu quero convidar você a aplaudir o Senhor por o simples fato de nós estarmos aqui, porque hoje nós estamos vivendo uma promessa que o Senhor nos fez. Glória a Deus. Nós recebemos nesse altar, há menos de 2 anos atrás, uma palavra profética a respeito da quantidade de cultos que essa igreja faria para atender a demanda que Deus está mandando. Nós estamos fazendo 3 cultos, porque nós estamos semeando com abundância, para colher em abundância aquilo que o Senhor dará crescimento. Amém? E eu já dei um spoilerzinho do que é o tema de hoje. A série é Trabalhando para uma Colheita Abundante, e o tema de hoje, a nossa última série, é Sendo Generoso, Semeando para uma Colheita Abundante. E eu quero começar perguntando para você o seguinte: se eu quero colher 100 alfaces, quantas sementes eu preciso semear? Se você não entender de agricultura ou de botânica, você vai me dizer 100. Se você quer colher 100 alfaces, você planta 100 sementes. E não é assim. A taxa de germinação do alface, ela me diz que se eu quero colher 100 alfaces, se eu plantar somente 100 sementes, eu não vou colher 100 alfaces, porque a taxa de germinação é de 70% a 80%. Então, se eu quiser colher 100 alfaces, eu vou ter que plantar uma margem com uma margem de segurança. E essa margem de segurança corresponderia a 125 a 143 sementes para colher 100 alfaces. Então, a botânica, a agricultura, ela diz que para eu colher com abundância, eu preciso plantar com abundância, certo? E aí, nós vamos ver lá em Gênesis 1, que o Senhor falou. Então, Deus disse: vejam, isso ele estava falando para Adão e Eva. Eu lhes dou todas as plantas como sementes em toda a terra, e todas as árvores frutíferas, para que lhes sirvam de alimento. Naquele momento, o Senhor estava dando a cada um de nós a garantia da continuidade, que nós não ficaremos sem alimento. Sabe por quê? Porque todo fruto que tem semente me permite plantar aquela semente e colher depois um novo fruto. O Senhor nos garante a continuidade daquilo que Ele preparou para cada um de nós. Então, nós não precisamos temer. Porque se Ele planejou desde o Gênesis, desde o Éden, desde o começo, não é hoje que Ele vai nos deixar faltar. E aí, esse era o projeto de Deus desde o início, né? Uma vida abundante, onde o homem não precisaria, ele cuidaria, ele cultivaria, sem muito esforço. Mas aí veio a queda. Como todo mundo já sabe, o fruto que não era para ser comido, foi comido. E nós nos distanciamos. Pela desobediência, houve a ruptura da comunhão entre o homem e Deus. E aí nós vemos em Gênesis 3:17 que a condenação do homem foi o seguinte: Deus disse ao homem, e ao homem ele disse: uma vez que você deu ouvidos à sua mulher
e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra o seu sustento. E aí, por isso que hoje nós passamos por essa taxa de germinação, né? Porque desde aquele momento, as nossas ações passaram a ser mais dificultadas. Porém, o Senhor tinha um plano para isso também, né? Ele nos enviou Jesus e nos reaproximou dele e reestabeleceu essa conexão entre nós e Deus. E aí, eu vou trazer um paralelo entre aquilo que é literal para aquilo que é espiritual. Aqui nós falamos, até esse momento, literalmente sobre aquilo que é feito no plano terreno. Mas eu convido você a pensar no plano espiritual. Esse também é um convite do Senhor, que nós semeemos não só no mundo físico, mas também no mundo espiritual. Nós oremos e nós profetizamos. Nós tenhamos a ousadia de profetizar no mundo espiritual uma colheita abundante, não só nos nossos bens materiais, mas nas nossas vidas espirituais. Amém? Em 2 Coríntios 9:6, Paulo diz: lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. E aí, essa generosidade que nós estamos sendo convidados a semear hoje, ela não diz respeito somente a dinheiro. Ela diz respeito a ações, a amor, a empatia. Diz respeito à oração, à vida espiritual. Diz respeito a todas as áreas que nós temos o poder de agir de forma ousada, com a garantia de palavras que vêm de Deus sobre nós. E o texto base para a ministração de hoje, ele se encontra em João 12, do 1 ao 11, que traz aquele momento extraordinário em que Jesus se aproximava da sua crucificação e ele vai a Betânia, onde morava o seu amigo Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado. E lá também estavam suas irmãs, Marta e Maria. A palavra diz que quando Jesus chegou ali, Maria chegou aos pés de Jesus e derramou aos seus pés um perfume muito caro. E naquele momento toda a sala foi preenchida com o perfume. Ela não estava simplesmente derramando perfume aos pés de Jesus. Ela estava o ungindo para a sua crucificação. Letícia, o que isso significa? Naquele tempo, reis e sacerdotes eram ungidos para exercer aquilo ao qual tinha sido designado. Jesus é o Messias, Jesus é o enviado. Jesus é aquele que estava ali para salvar o mundo, para nos conceder uma vida eterna e reconciliação com Deus. Então, aquele gesto de Maria não era simplesmente derramando um perfume aos pés dele, era reconhecendo quem Jesus era, ungindo o nosso Salvador. E esse ato se repercute até hoje. Nós vamos falar sobre o caminho para semear com generosidade. A generosidade, ela não é simplesmente o ato de fazer, de ser bondoso, de ser generoso. Ela é algo que começa muito antes da ação. Ela começa na nossa mente.
A generosidade, ela começa na mente, depois ela desce para o coração e ela transborda nas mãos. Quando nós chegamos ao ponto de agir generosamente, aquela ação, ela já passou por todos esses processos na nossa vida. E aí, o primeiro ponto é, a atitude generosa começa na mente. A maioria, aliás, o maior dos obstáculos para a generosidade é a avareza. E o que é a avareza? A avareza é o apego exagerado ao dinheiro e aos bens materiais. E aí, você vai ver em João 12, no versículo 5, Judas, depois do ato escandaloso, lindo e extraordinário ali de Maria, de ungir os pés de Jesus, Judas, aquele que nós já sabemos o que vai aprontar, né? Diz: esse perfume valia 300 moedas de prata. Deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Conhecendo o coração de Judas, como nós conhecemos hoje, sabendo o que ele vai aprontar, você acha que, de fato, era isso que estava no seu coração? A preocupação com os pobres? Não. E a prova disso está no versículo seguinte, que diz: ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Judas faz aquela falsa generosidade, porque o interesse dele era egoísta. Ele não queria que aquele perfume fosse vendido para ser dado aos pobres. Ele queria que fosse para a bolsa das ofertas, para ele pegar para ele. E aí, nós precisamos lutar contra isso diariamente. Porque essa é uma mentalidade egoísta, mas também é uma mentalidade de escassez. E nós, nordestinos, nós precisamos lutar contra a mentalidade da escassez. Porque sempre que o mundo retrata o nordestino, retrata como aquele povo michuruca, todo, às vezes com um negócio na cabeça, um jarro de barro, correndo atrás de água. Quando você vê nas novelas, eles botam um cenário laranja para retratar o nordestino como quem o nordestino é automaticamente pobre, miserável, lascado. E aí, essa mentalidade muitas vezes é comprada por nós mesmos. Que nós muitas vezes acreditamos nessa mentalidade. Ah, aqui não tem água, aqui não tem isso, aqui não tem aquilo. E isso não é a verdade de Deus para nós. O nosso Deus é o Deus da abundância, é o Deus que tem tudo e Ele pode nos dar tudo, mediante a sua vontade. Então, nós não devemos nos apegar à escassez. Ah, eu vou ficar nesse emprego mesmo porque não dá para melhorar. Nessa minha empresa não vou investir não, eu vou ficar nessa margem aqui porque é só isso mesmo que Deus tem. Deus nos chamou para a ousadia. O Senhor nos chamou para crer naquilo que Ele faz. E se Ele faz, abrir, vão multiplicar. Há tantas e tantas bênçãos, tantos e tantos milagres, por que Ele não faria nas nossas vidas? Isso não é uma teologia da prosperidade. Isso é fé naquilo que o Senhor diz, cumpre e faz. Basta que cada um de nós nos apeguemos e creiamos naquilo que Ele ministra dentro do nosso coração. Amém? E aí, a forma como você se apega à sua situação, ela revela o que você acredita sobre o caráter de Deus. Porque se a gente fica na pequenez,
A gente não crê que o nosso Deus é Deus de abundância. Então, nós precisamos lutar contra essa mentalidade. Ah, porque se eu der, vai faltar para mim. O Senhor diz que não. Ah, porque se eu investir nisso ali, vai dar errado. O Senhor diz que não. Se é um direcionamento de Deus, não vai dar errado, porque Ele se responsabiliza. Ele nos garante. Semear com generosidade elimina a bipolaridade espiritual de que se eu der ou se eu semear, vai me faltar. Não vai faltar. Quem prometeu, garante. Então, semeie com generosidade. Semeie com generosidade desde o seu tempo de conversa com Deus. É lá no seu tempo de oração, quando você dedica tempo ao Senhor, que Ele começa a transformar a sua mente, a fazer você entender quem Ele é e o seu caráter que é imutável. O segundo ponto vai nos ensinar que a atitude generosa reflete o coração. Como eu disse desde o início, ela começa na mente e ela desce para o coração. O versículo 3 desse mesmo capítulo vai dizer: então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos e encheu a casa com o cheiro do unguento. Eu gosto da versão NVI porque ela é mais fácil de compreender. Ela diz assim: então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro. A King James diz caríssimo, e eu amo essa ênfase. Era um perfume caríssimo. E ela derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e a casa se encheu da fragrância do perfume. Para você ter uma ideia, aquele perfume, ele equivalia a 300 moedas de prata ou 300 denários, como algumas versões trazem. E o que isso significa? Cada moeda, ela era equivalente a um dia de trabalho braçal. E esse perfume, ele custava 300 denários. Tirando feriados e o dia do descanso, era como se fosse um ano de trabalho. E aí vamos calcular. Nos dias de hoje, não seria 1.500, que é 1.500 e alguma coisa, o salário mínimo, né? Seria um ano de trabalho. Então, seria mais de 18 mil reais. Ela derramou aos pés de Jesus mais de 18 mil reais. Ela não pegou o perfume e deu 2 borrifadas, porque às vezes a gente tem um perfume caro, né? Um perfume bom. Aí não, eu só uso esse perfume quando eu vou para um lugar muito especial. Aí dá 2 borrifadinhas para economizar, para ele durar bem muito. Era um perfume de 18 mil reais. Mais de 18 mil reais. Que ela derramou aos pés de Jesus. Você acha que Jesus merecia isso? 18 reais não paga o sacrifício da cruz. Mas 18 mil reais pode ter sido tudo que ela tinha. E ela quis colocar aos pés de Jesus para reconhecer que Ele era o Messias, aquele a quem eles esperavam, aquele que chegou para mudar o quadro. E que de fato mudou. Mudou a vida deles, mudou a nossa. Esse é o ponto alto dessa história. Não é quanto valia. Era onde estava o coração dela quando ela fez isso. Ela estava querendo pagar. Ela tinha um alvo. E o alvo dela era reconhecer quem era Jesus. Nós precisamos reconhecer quem é Jesus na nossa vida. Quem é Jesus nas nossas finanças. Quem é Jesus nas nossas ações, na nossa espiritualidade. Quem é Jesus em nós. E vamos para o último ponto, que é a ação. O coração generoso transborda pelas mãos. Ele começa na cabeça, desce para o coração e transborda nas mãos.
Se você já assistiu aquela série The Chosen, ela traz uma reprodução desse momento de forma extraordinária, emocionante. E ali nós conseguimos nos emocionar com aquela ação, mas nem sempre nós pensamos profundamente, interiormente, o que ela representa. Muitas vezes, nós assistimos, nós lemos, nós chegamos aqui nessa casa e escutamos e saímos do mesmo modo que entramos. Às vezes a gente se emociona e vai. Se emociona e deixa passar. Assiste, chora, mas segue a vida. E hoje eu quero convidar você a deixar que essa mensagem entre na sua mente, entre no seu coração e vire uma ação. Uma ação na sua vida, no seu trabalho, na sua igreja, na sua família, onde quer que você passe. Seja generoso. A generosidade é algo que nós semeamos e o Senhor se encarrega de fazer, colher cada semente plantada. Em Marcos, o capítulo 14 e o versículo 9, ele vai trazer um destaque que João não trouxe. Marcos conta essa mesma história, com pequenas diferenças, mas Marcos conta essa mesma história e ele traz esse detalhe da fala de Jesus, que é extraordinário. Ele diz que Jesus falou: eu asseguro, a respeito da ação de Maria, eu asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez não é o que ela pensou, não é o que ela sentiu, é o que ela fez. Será contado em sua memória. E é isso que nós estamos fazendo agora. Nós estamos contando um ato que foi praticado por alguém que nem tinha ideia de como aquela ação repercutiria por toda a vida, inclusive depois da morte dela, né? E o Senhor, Ele nos garante que a ação generosa, ela tem esse som profético, ela repercute e transcende a nossa própria vida. Quando nós somos generosos, aquilo é implantado nos nossos filhos. E é implantado nos nossos netos. E nós deixamos um legado de generosidade, um legado de inspiração, de sermos imitadores de Jesus. Provérbios 11, 24 diz: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. E isso é contraditório. Como a pessoa que dá, tem, e a pessoa que retém é a que perde. Porque essa é a verdade do Evangelho. Para que nós saibamos que não é sobre nós, é sobre o Senhor. Quando você dá, Ele se responsabiliza em fazer acontecer, em fazer multiplicar o que você está ali semeando na vida do outro. Sabe por quê? Porque quando nós damos, não é só sobre o outro que está recebendo, é sobre o quanto nós imitamos o Senhor nessa prática. Quando nós somos bondosos, generosos, nós estamos nos assemelhando a Jesus. E é por isso que quem dá, vê as coisas aumentarem e multiplicarem, e quem retém, quem ama, quem se apega, vê a pobreza chegar. Porque quanto mais amor se tem ao dinheiro, menos dinheiro se tem, menos vida se tem. E para finalizar, eu vou trazer essa frase de Carlito Paz, que ela resume tudo o que foi ministrado aqui.
A generosidade dos doadores ofende e irrita a avareza dos que roubam ao Senhor. Pessoas com um coração grato são generosas. E é isso que a generosidade reflete. Reflete o que nós sabemos a respeito de Deus, o que nós confiamos sobre Ele. E isso também nos mostra que o nosso coração está nele, porque a nossa confiança está nele. É impossível falar sobre generosidade, ações generosas e não lembrar do escandaloso sacrifício da cruz. De um Cristo que entregou sua vida voluntariamente por cada um de nós. Ele se despiu da sua glória e habitou entre o povo para trazer salvação, para trazer um novo modelo, para trazer esperança, para trazer reconciliação com Deus. Antes disso, nós éramos inimigos de Deus. Vivíamos sem a esperança da eternidade. Mas graças ao Cordeiro de Deus que veio e morreu por nós, nós temos esperança de vida eterna.